Aí ganhamos as MUC, numa direção provisória, até cumprir o mandato. O Julinho foi o presidente e eu fiquei secretário-geral. E depois, na eleição, eu assumo a presidência das MUC. E a gente queria fazer um trabalho junto com a MMC. Então, junto entrou a professora Aramilda e entrou também a Vânia, que era uma tentativa nossa das MUC de expandir a luta para todos os servidores, não ficar limitado, um lado a MMC, do outro lado as MUC. E acho que nós fizemos belas lutas quando o Requião tornou-se prefeito. Nós conseguimos, na área de saúde, o Ludimar lembra disso, parar por telefone. Nós não tínhamos nenhum liberado, nenhum. Eu acho que tinha perto de 30 postos de saúde. Telefonamos para todos eles e algumas creches, mas a greve era da saúde. Nós paramos todos os postos de saúde da prefeitura por telefone. Telefonando das 4 da tarde até as 6 da manhã, ninguém vai para o serviço, tem assembleia aqui nas MUC, tal hora. O pessoal foi para lá e fizemos a assembleia e decidimos entrar em greve, e a greve durou mais ou menos uma semana ou mais, né? E foi uma greve vitoriosa, foi a primeira nossa. Depois nós começamos a crescer nos outros setores da prefeitura. No final da nossa gestão, marcamos a eleição, o Requião fez aquilo que o Lerner depois repetiu na APP, cortou os descontos da folha de pagamento, e o nosso estatuto dizia que só podia votar quem tinha 3 meses, pelo menos, que estivesse em dia. 0,5% do salário era a arrecadação. Vamos supor aí que quem ganha R$500 vai dar R$2,50 por mês, não tem como a gente cobrar, não paga o ônibus. Bom, então nós conseguimos pagar só o nosso, da turma da chapa, mais uma meia dúzia, mas na hora poderia pagar para votar. O Requião cortou esse desconto, registrou uma chapa e pagou a mensalidade, de um certo 200 ou 300 pessoas. Eu tenho cópia do cheque em casa até hoje. Foi aí nós perdemos a eleição. Fomos para a oposição. Na Constituição de 88, permite o sindicato. Eu acho que nós fizemos o correto. Nós trabalhamos para ter sindicato único. O pessoal do magistério, uma parte trabalhou também para ter sindicato único, e uma parte foi contra, e aqueles que foram contra o sindicato único ganharam na Assembleia. E nós perdemos, aí vocês fundaram, acho que no dia 27, não foi? O Lúcio falou no 27 foi esses MUC, acho que 26 foi nós. Então, 26 foi de vocês, porque nós fomos um dia depois. Nós fundamos um dia depois, porque nós tínhamos que fundar o sindicato, porque o prefeito era o Requião e ele poderia fundar um sindicato antes da gente. Bem, fundamos o sindicato, criamos uma direção provisória. Na época nós discutimos muito quem seria o presidente, aí foi a Madalena, e eu fiquei o vice-presidente, porque eu era candidato a vereador de Curitiba, justamente com apoio de toda a militância, toda a liderança da prefeitura, tanto do magistério como das creches, de todos os servidores públicos apoiaram a candidatura nossa. Aliás, fui lançado pela categoria, não era vontade própria. E a gente tinha uma análise que ia perder as eleições. E eu assumiria a presidência. E ganhamos, e a Madalena, na época, ficou meio brava, porque ela teve que continuar presidente, que ela não queria. E o pior ainda é que quando nós convocamos a eleição, a direita, através do Hamilton, entra na justiça para questionar o processo eleitoral. E aí o juiz cancela e prorroga o mandato da Madalena. E ela queria que vencesse logo o mandato dela,
Nunca vi uma direita cometer um erro tão grande como aquilo, né? Queria pegar o sindicato e comete esse erro. Eu acho que tem algumas passagens interessantes e engraçadas. Uma foi aquela paralisação com Z. Nas MUC nós soltamos um panfleto convidando todo mundo para uma paralisação. Eu escrevi com Z. Dia tal terá uma paralisação. Isso também tem um recorte, deve ter em casa. Eu sei que nas MUC tinha, não sei que fim levou. Paralisação com Z. E a paralisação foi muito boa. Ocupamos, com Z, aparamos toda a prefeitura, foi muito boa. Não, o magistério tinha parado uma semana antes. Nós paramos aquele. O secretário de Educação era o Baldo Pupi. E aí, quando o Requião vê o panfleto, ele vai no jornal do meio-dia, em tudo que é órgão de imprensa, e desanca o Rosinha e mais algumas coisas, dizendo, no mínimo, que é um burro, né? Escrever paralisação com Z. Nunca mais eu errei daí. Pelo menos na paralisação. Aí um diretor de escola, vendo aquele noticiário, vai até a nossa paralisação com Z e leva a cópia de um ofício do Baldo Pupi. E no ofício estava escrito o seguinte, que todos os professores e professoras que participaram da paralisação da semana passada devem levar falta. E escrito com Z a paralisação dele também. Ele também era a mesma paralisação. Só que aí foi o secretário que escreveu. Aí eu chamei a imprensa e disse que o meu professor de português tinha sido o secretário de Educação. Então, quase que ele foi demitido. A informação que eu tenho foi em 90, né? Naquele dia, final de fevereiro. Há uma paralisação essa com S, menor, portanto, da de com Z. E eu vou para cima do caminhão, e o Lerner não quis receber, e eu já era vereador, estava vereador, e no discurso eu disse que naquele momento o Lerner estava tremendo de medo nas pernas, mas que em março, na greve, ele ia se borrar de medo. Daí foi muito engraçado, que daí quando teve a greve de março, que a Escola de Mar falou, muita gente, a prefeitura toda parada, eu estava na sessão da Câmara, o Lude me telefona dizendo que o Jaime quer que eu peça desculpa para ele do que eu falei. Ainda eu perguntei para o Ludimar se a desculpa era eu pedir na tribuna da Câmara, pessoalmente para ele no gabinete, ou em cima do caminhão. Aí disse que era em cima do caminhão. Bom, aí piorou. Por que piorou? Porque se eu chego, e foi bem assim que eu falei, se eu chegar aqui hoje, agora, para vocês dizer assim, desculpe, prefeito Jaime Lerner, vocês que estão embaixo não sabem por que eu estou pedindo desculpa. Eu vou ter que explicar o que aconteceu para eu pedir desculpa. E foi o que eu fiz. Que em fevereiro, eu tinha dito que ele ia se borrar na nossa greve, e aí eu contei a história e, pois é, prefeito, não sou eu que vou impedir negociação da categoria. Como o senhor exige, publicamente eu peço desculpa. Aí o povo embaixo começou a gritar, e cagou, e cagou. Piorou. Piorou, né? O Ludi lembra disso. Então nós temos essa história da nossa que saímos do nada, construímos, chegamos num pico de luta muito importante, interessante, que meio que culminado, enterrado, quando todas as paralisações nossas ou greve era declarada ilegal. Todas. Até que o Requião se torna governador do Paraná e os juízes fazem greve. Aí ocorre por que eu sei o nome do Leônidas? Não só porque ele julgou ilegal, porque o Leônidas faz greve. Leônidas Mocelin. Ele faz greve. Quando nós entramos numa paralisação, numa greve, o prefeito era o Rafael Greca. Novamente ele pede a ilegalidade da greve. A nossa advogada daí era a Miriam Ramos. A Miriam me procura lá na Câmara, na Assembleia, eu estava deputado estadual. Aí nós fomos até o doutor Leônidas, que era sempre ele. Sempre ele. Aí eu disse para o doutor Leônidas, estava eu e a Miriam e ele. Disse, doutor Leônidas,
Eu sei que tem uma ação para o senhor julgar a ilegalidade da greve da prefeitura. E sei que o senhor fez greve. Então, eu entendo que eticamente o senhor está impedido. Se o senhor fez greve, o senhor não pode julgar, e o senhor é funcionário público, servidor público, o senhor não pode julgar a greve dos outros. Aí ele se declarou impedido e foi parar na mão do juiz substituto, que é o Astute. Procurei o Astute e falei a mesma coisa. Aí essa greve não foi julgada e nenhuma outra mais depois, acho que pediram as ilegalidades dela em função dessa situação. Eles fazem greve e depois vêm julgar a nossa, né?